Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Carlos Reis e hoje nós vamos dar início à aula de número 2, voltado para o público do sétimo ano, que terá como tema o Império Bizantino. Desde já eu lhes peço desculpa por eventuais supostos erros na digitação do slide. Nem sempre o teclado ajuda, mas vamos dar início aí. Bom, o Império Bizantino ele nasce como o produto de uma crise do Império Romano no Ocidente, podemos colocar dessa maneira, né? Com as invasões bárbaras e a falta de escravos, o Império Romano ele entrou em declínio e logo foi dividido em duas partes: o Império Romano Ocidental, cuja capital continuava a ser Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla, que recebeu esse nome em homenagem ao imperador Constantino. Um fato importantíssimo foi a sua localização geográfica. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, e a sua capital estavam localizados onde hoje é a atual Turquia, né? Fica ali na chamada região do Estreito de Bósforo, né? Aquele pedacinho de encontro entre Europa e Ásia. Possuía atividades comerciais mais intensas, pois ficava na rota dos viajantes do Extremo Oriente, ou seja, Constantinopla, que é a capital do Império, ela ficava muito bem localizada, a ponto de as atividades comerciais se tornarem cada vez mais dinâmicas. Não só as atividades comerciais, mas também as trocas culturais, uma vez que povos de vários locais passavam por Constantinopla. E nós sabemos que no entroncamento de várias caravanas, em pontos em comum, onde passam vários viajantes, nós temos aí uma grande mistura, um grande caldeirão, não apenas comercial, mas cultural. A cidade de Constantinopla e todo o seu império manteve-se longe de conflitos por um bom tempo, graças a acordos, tratados de paz, né, e diplomacia. O Império Bizantino ele manteve muitas instituições de origem latina, de origem romana, como as normas políticas e as normas administrativas. Contudo, a sua cultura foi muito mais influenciada pelos costumes gregos, certo? Aí nós temos um mapa da expansão do Império Bizantino, como vocês podem acompanhar. Pegou uma parte da Europa, norte da África, né, um pedacinho da chamada Ásia Menor. Com relação aos aspectos políticos, o Império Bizantino ele apresentava uma forma de poder centralizada e despótica, ou seja, autoritária. O imperador era chefe político, militar e até mesmo da igreja, sendo considerado um representante de Deus. A partir desse tópico, nós temos uma palavrinha que aparece muito em nossos livros, que é o cesaropapismo, né? Que é uma prerrogativa de que o imperador ele era ao mesmo tempo o chefe político e também o comandante da igreja, né? César e Papa, né? Cesaropapismo. Dentre esses imperadores, Justiniano ele foi o mais conhecido, mais célebre, tendo realizado expansões territoriais, porque ele gostaria de
recuperar a glória do antigo Império Romano. Ele criou um código de leis conhecido como Código de Justiniano, ou Corpo do Direito Civil, bastante usado, ainda hoje no estudo do direito, e construiu a Igreja de Santa Sofia. Vamos elencar apenas isso. Apesar de tudo, apesar da imponência do Império Bizantino, certas características são típicas de qualquer aspecto político e econômico de qualquer povo e época, como, por exemplo, a pobreza do povo provocada pelos altos impostos e pela desigualdade social. Esses aspectos levaram ao surgimento de revoltas. Isso é notório e patente em qualquer momento da história. Nós vamos ver um exemplo de revolta daqui a alguns slides mais na frente. Temos aí a imagem de Justiniano e sua esposa Teodora. Teodora, que era uma atriz e uma cortesã, mas que era uma espécie de alicerce, de apoio, para Justiniano em momentos difíceis, como foi o caso da revolta de Nica. Vemos que essa imagem ela representa um dos aspectos mais importantes da cultura bizantina, que é o chamado, ou a chamada arte em mosaico. Nessa belíssima imagem, nós temos então a Igreja de Santa Sofia. Outro aspecto que é muito cobrado, que é muito importante, precisa ser falado, é a questão da religião cristã em Bizâncio. A religião cristã em Bizâncio ela misturou-se com elementos da cultura local e por isso apresentou diferenças do cristianismo oriundo do Império Romano no Ocidente, como por exemplo nós temos as chamadas heresias. Que heresias eram essas? O monofisismo, que defendia que Jesus Cristo possuía apenas uma natureza divina e negava a doutrina da Trindade. Para quem não sabe, a doutrina da Trindade é aquela que diz que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, via de regra, a cristandade acredita que Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. Contudo, para o cristianismo típico do Império Bizantino, isso não era verdade. O que havia era apenas uma natureza divina. Logo em seguida, nós temos a iconoclastia. O que é isso, professor? É o desprezo pelo culto às imagens consideradas sagradas, como os santos, por exemplo. Então, o culto a essas imagens era condenado pelo cristianismo bizantino. Esse conflito, essa diferença de pensamento e de doutrina entre o lado ocidental e o lado oriental do Império, ele levou ao chamado Cisma do Oriente no ano de 1054, onde então o cristianismo ele se divide e nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana e do lado do Império Bizantino a Igreja Ortodoxa, chefiada pelo Patriarca. E sabemos que a Igreja Católica foi chefiada, passa a ser chefiada pelo Bispo de Roma, ou Papa. Como havíamos mencionado, a arte bizantina ela ganha destaque na questão dos mosaicos. E o que esses mosaicos retratavam? O que eles eram? Eram imagens formadas pela união de pequenos pedaços de vários materiais diferentes, como pedras, areia,
ou vidros. E tinha como temas principais enfatizar a fé cristã e as realizações dos seus imperadores, dos seus governantes. Então nós tínhamos como temas a fé, a vida na igreja, a vida da doutrina do cristianismo e também evidenciar a figura dos imperadores e de seus feitos. Em todas as eras e lugares, as desigualdades sociais existiram e ainda existem e causaram diversas revoltas. Assim também era no Império Bizantino, uma sociedade dividida entre ricos e pobres. Enquanto a elite vivia no luxo, camponeses, artesãos e pequenos comerciantes pagavam pesados impostos e viviam em extrema dificuldade. Então, essa diferença, essa desigualdade gerava uma tensão. Uma tensão, nesse sentido, é um clima de sensibilidade, em que a qualquer momento algo poderia ocorrer, algo no sentido de revolta. A gota d'água foi quando, numa corrida de cavalos, o imperador havia decretado que a vitória seria de seu cavalo, e não daquele que realmente venceu a corrida. O povo, então, que já estava no limite, se enfureceu e, aos gritos de Nica, que, segundo dizem, quer dizer vitória, tomou as ruas. Mas o imperador sufocou essa revolta com extrema violência, e isso não foi para frente. O Império Bizantino ele encontra o seu fim no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, certo? E esse acontecimento ele é colocado nos livros de história como o término da Idade Média. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pela presença de vocês, espero que tenha ajudado, e eu tirei essa aula, eu montei essa aula com base em informações do Google, na coleção História.doc e no livro de História Geral do professor Cláudio Vicentino. Muito obrigado e até a próxima.